Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Araújo, personal trainer. Hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os benefícios gerais da atividade física na saúde. A atividade física pode atuar como prevenção e como tratamento no caso de algumas doenças, como o diabetes e a hipertensão arterial, por exemplo. E além de atuar nessa prevenção e no tratamento, a atividade física também possui um potente efeito terapêutico. Ela diminui os sintomas da dor e aumenta a sensação de bem-estar e relaxamento. Por conta disso, a atividade física e o exercício também pode atuar como coadjuvante no tratamento de outras doenças, como a depressão e a fibromialgia, por exemplo. Na prevenção das doenças, um dos principais benefícios da atividade física é a redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as doenças que atacam o coração e o nosso sistema circulatório, nossas veias e as nossas artérias. Portanto, o AVC, o acidente vascular cerebral, o derrame e o infarto do miocárdio são doenças cardiovasculares graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam em todo o mundo. Todo ano essas doenças matam mais de 17 milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo alguns dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, em 2016, mais de 300 mil pessoas morreram por conta das doenças cardiovasculares. Um fator de risco chave e que na maioria dos casos desencadeia todas as outras doenças que vão contribuir para o surgimento do AVC e do infarto é o sedentarismo. O sedentarismo é a falta da prática de atividade física ou a sua prática, porém, em quantidades insuficientes. No Brasil, cerca de 46% da população é considerada sedentária. Essa falta de atividade física, que geralmente está associada a uma dieta desregrada, com excesso de carboidrato e de gordura, leva ao surgimento da obesidade. A obesidade, então, é o acúmulo desse tecido adiposo no nosso organismo e, além disso, ela também é fator de risco para o desenvolvimento do AVC e do infarto, entre outras doenças, como o câncer, por exemplo, o diabetes e a hipertensão arterial. Segundo uma pesquisa do Vigitel, a obesidade no Brasil aumentou cerca de 60% em 10 anos. Ela se mostra também um grave problema de saúde pública no nosso país. O excesso de tecido adiposo libera no nosso organismo algumas substâncias que nós chamamos de adipocinas. Essas substâncias estão relacionadas com o desenvolvimento de várias doenças. Elas atuam no nosso organismo, aumentando o estado geral inflamatório. A obesidade, o excesso de peso, tem uma relação direta com a hipertensão arterial. Na obesidade, acontece o aumento do estado inflamatório geral, acontece também o aumento do trabalho do coração pela maior ativação do sistema nervoso simpático, que é um ramo do nosso sistema nervoso que excita o coração, então vai aumentar o trabalho cardíaco. E na obesidade também vai aumentar a atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai atuar no rim e vai aumentar a absorção de água e de sódio, que também leva ao aumento da pressão arterial. E além disso também acontece o aumento da vasoconstrição, que torna os vasos sanguíneos mais apertados, e todos esses fatores aí vão levar ao aumento da hipertensão arterial. Outra doença que também é desenvolvida por conta do excesso de peso e que também é um fator de risco sério para o desenvolvimento do infarto e do AVC é o diabetes tipo 2. A obesidade, o excesso de gordura, causa resistência à insulina no nosso organismo. A insulina é um hormônio muito importante que tem como uma das suas principais funções o auxílio no transporte da glicose, o açúcar, que está na corrente sanguínea para dentro do músculo. Com o excesso de peso e as ações das adipocinas, a insulina fica incapacitada de ajudar no transporte da glicose. E assim, o açúcar que está na corrente sanguínea se acumula, aumentando a glicemia e causando diabetes. O excesso de açúcar no sangue causa um mau funcionamento das artérias, das veias e dos nervos do nosso corpo, além de tornar o sangue mais grosso, mais espesso e contribuir também para o desenvolvimento da hipertensão arterial. A obesidade também causa dislipidemia. A dislipidemia é o distúrbio do metabolismo das gorduras, então vai aumentar os níveis de triglicerídeos e os níveis de colesterol na corrente sanguínea. Esse excesso de gordura na corrente sanguínea vai lesar as artérias e pode causar o depósito de placa de gordura na parede das artérias, causando uma doença que nós chamamos de ateroma. Esse ateroma ele vai obstruir a artéria e o tecido corporal, que pode ser ou o cérebro ou o coração, que era então irrigado por essa artéria entupida, vai necrosar e vai morrer pela falta de sangue, nutriente e oxigênio, causando o AVC e o infarto.
Fica muito claro então que todos esses fatores de risco tiveram como origem, como pontapé inicial, o sedentarismo. Por isso é tão importante combater esse mal pela raiz, dando maior atenção, dando maior importância à prática de atividade física. Mas afinal, como a atividade física vai poder me ajudar nessa situação? Como que ela vai me ajudar a resolver esse problema? É o que a gente vai ver a partir de agora. A atividade física, então, vai ajudar a prevenir e combater todos esses fatores de risco e todas essas doenças que foram listadas até o momento. Então, a pessoa que se exercita de forma regular, ela gasta mais calorias e evita o acúmulo de peso, prevenindo contra a obesidade. Evitando a obesidade, as chances dessa pessoa se tornar hipertensa diminuem consideravelmente, o que vai diminuir também as chances de desenvolver o AVC e o infarto. Combatendo a obesidade também, as chances dessa pessoa se tornar diabético também diminui, o que melhora a saúde cardiovascular. E a prática de atividade física também diminui a chance do desenvolvimento da dislipidemia. Todos esses fatores em conjunto vão contribuir para uma chance menor do desenvolvimento do AVC e do infarto. Portanto, o exercício tem um papel importantíssimo de caráter preventivo contra todas essas doenças, todos esses fatores de risco. E se eu não tiver feito atividade física de forma regular, se eu não tiver me prevenido e hoje eu já tiver essas doenças, se eu for um hipertenso, se eu for um diabético, um dislipidêmico, será que a atividade física também vai funcionar para mim? Será que eu também vou ter algum benefício? E a resposta para a pergunta é sim, tanto o diabético como o hipertenso ou a pessoa que sofre com a dislipidemia também pode se beneficiar com o exercício. Já é comprovado cientificamente que a atividade física, o exercício, ajuda a diminuir a hipertensão arterial. Uma das principais causas dessa queda da pressão arterial após a atividade física é o aumento da biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Ele ajuda a relaxar as artérias e vai diminuir os valores da pressão arterial. No caso do diabetes, a contração muscular por si só estimula a entrada de glicose no músculo. Esse açúcar que estava em excesso na corrente sanguínea vai servir de fonte de energia para o músculo, principalmente em atividades como a musculação. Então isso vai ajudar a diminuir os valores da glicemia e vai controlar o diabetes. O mesmo acontece com as gorduras. Essas gorduras que estavam em excesso antes na corrente sanguínea, na dislipidemia, vão ser usadas como fonte energética, principalmente pelo exercício aeróbio. Então vai ajudar a diminuir e controlar o perfil lipídico. Então a atividade física também é um importante instrumento de tratamento, principalmente das doenças crônicas, essas doenças que nós acabamos de ver. Além de tudo isso que eu já falei até agora, a atividade física também vai ajudar a diminuir a ansiedade e a depressão. Isso por conta do aumento da produção de endorfinas, que são substâncias que o nosso organismo produz quando a gente pratica atividade física, né? Essas endorfinas, elas são substâncias analgésicas, então elas vão aliviar os sintomas de dor e vão aumentar a sensação de bem-estar do indivíduo, contribuindo assim para o aumento do estado geral de saúde da pessoa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você sofre com alguma dessas doenças ou conhece alguém, um amigo, um parente que sofre com alguma dessas doenças, ou simplesmente quer prevenir o aparecimento dessas doenças, comece a praticar atividade física ainda hoje. Até a próxima, um abraço e muito obrigado.